Olá e muito boa noite para você que nos acompanha por aqui pela Rede Gesla de televisão. Estamos chegando com mais uma resenha televisiva. Falamos que não vínhamos ontem, hoje já estamos de volta por aqui ao vivaço pela Rede Gesla de televisão para comentar televisão e muito mais. Quero saber como é que foi ontem o seu... Dormindo legal. Rede Gesla. Sempre uma oportunidade de sono o domingo, não é? Mas ontem teve muita coisa acontecendo e a gente tem como observar esse domingo como um daqueles pontos que a gente sempre traz aqui da complexidade do SBT, da complexidade do momento que vive o SBT. Mas tem uma outra coisa também que eu preciso saber de vocês aqui, que é o seguinte. Sabem o sucesso que fez na semana passada? Na semana passada nós tivemos... mais de 50 milhões de ligações, né, Nobari? Foi mais ou menos isso, para saber de quem era o nariz misterioso. E novamente nós temos aqui o nosso nariz misterioso. Você vai colocando aqui nos comentários nesse momento de quem é o nariz misterioso, é o nosso grande drama desta segunda-feira, não é? E é por isso que eu os convido todos, não é? Para fazer parte desse glorioso momento de quem é o nariz misterioso. Nós vamos revelar no final do nosso resenha televisiva. Vamos adiante então, agora finalizando aqui essa parte, nós vamos agora sim diretamente para o nosso glorioso levantamento das audiências do que aconteceu ontem, principalmente porque no consolidado o Domingo Legal conseguiu uma distância considerável do Domingo Legal, do Acerte ou Caia, o Domingo Legal, né? Conseguiu uma abertura grande nesse sentido e nós vamos trazer aqui esses números que são importantes, porque ontem o Domingo Legal, inclusive, teve momentos de liderança. Deixa eu achar aqui, agora sim. Nós tivemos no Domingo Legal... uma liderança de 8 minutos não consecutivos, acho que foi, é pouca coisa, com certeza, mas o que chama atenção aqui é o distanciamento da Record. Eu acho que esse é sempre o ponto que a gente precisa estar atento quando a gente fala sobre essa movimentação, porque de fato a gente tem um novo momento ali dos domingos, né? Os domingos têm por característica agora ser o refúgio do SBT com relação ao resto da semana. As filhas da senhora Garcia tá buscando um número ali, Fofocalizando tá buscando um número também em outro ponto, e é isso que a gente vai avaliar aqui nesse momento. Falando aqui sobre o Domingo Legal, então, o primeiro terço do programa teve 5,9, o segundo 6,6 e o terceiro 6,5 de média, ou seja, ficou ali na casa de 6,5, 6,6 a partir de 15 horas até as 18h15 ali. Então esse primeiro segmento teve 5,9, quase 6 já, e depois sempre acima de 6,5 a média do Domingo Legal na data de ontem. Já no caso do Acerte ou Caia, a gente teve 4,8 pontos para o game show de Tom Cavalcante, né? E quando a gente fala sobre entrega, é importante a gente citar esse ponto que é bem determinante sempre que a gente fala de televisão, de audiência de televisão de uma forma geral, tudo isso é definidor, porque nós tivemos ontem o Acerte ou Caia com 4,8 pontos, né, de audiência, como eu tô falando para vocês, mas a entrega do Game do 100 foi de 2,8 de média, a entrega muito baixa, conseguiu ali, no caso, a mesma audiência de Eu, a Patroa e as Crianças e menos audiência do que Todo Mundo Odeia o Chris, o Game do 100, entregou muito mal para o Acerte ou Caia, que por sua vez teve 4,8 ali. Quando a gente vai para os números que foram captados ontem durante esse período, é importante a gente trazer aqui, porque, de novo, a gente está falando do Game do 100, né, que entrega muito mal para o Acerte ou Caia, que com isso faz com que o Game Show de Tom Cavalcante tenha mais dificuldades na hora de engrenar, na hora de conseguir buscar um número diferente. Então aqui, quando a gente vai para os números que foram colhidos ontem, nós temos aqui às 16h01, por exemplo, o Futebol na Globo com 11,24, o Domingo Legal com 6,67 e o Acerte ou Caia, 15 minutos no ar, com 3,66. Já conseguiu aumentar um pouco o número que tinha anteriormente, mas complementou nesse outro momento aqui. Teve que pegar de 2,8 e começar a subir dali, né? Então ficou mais difícil. Masterchef tinha 1,18 às 16h01 e a Fórmula Indy na TV Cultura tinha 0,24 nesse momento ali na Grande São Paulo.
Já no caso das 16h10, nós temos aqui o Futebol na Globo com 13h25, Domingo Legal com 4h31, talvez um dos momentos mais baixos do Domingo Legal nessa faixa. Acerte ou Caia 366, Hora do Zap 021, Masterchef 013, assim estava a movimentação. Depois 16h14, o Acerte ou Caia tinha 4.31 contra 6.05 do Domingo Legal. Mais adiante, e falando de Rio de Janeiro aqui, ó, Domingo Legal também na frente no Rio com 4,35, Acerte ou Caia com 4 pontos, assim estava a distribuição naquele momento ali. Quando a gente vai mais adiante aqui e busca números mais para frente, a gente tem mais ou menos esse padrão, essa movimentação, né, que foi acontecendo ali em vários momentos. E aí a gente vê de que maneira o SBT sabe se armar nesse dia que ele domina, que é o domingo, né, e também de que maneira a Globo vem se armando e ao mesmo tempo de que maneira a Record vem tentando buscar essa média. Eu acho que existe também um certo conforto da Record com essa terceira colocação no domingo, porque o Tom ampliou os números que a Record tinha com relação ao Rodrigo Faro, conseguiu ampliar esses números e depois consolidou esse número um pouco maior, que fica geralmente atrás do Domingo Legal, mas que consegue se manter ali dentro dessa competitividade, se afastar bastante de terceiros, quartos colocados. E está muito próximo do SBT, né? O que a Record vive estando atrás no SBT no domingo é muito diferente do que o SBT vive estando atrás da Record durante a semana. Porque o SBT está muito longe da Record durante a semana e a Record está um pouquinho mais distante do SBT no domingo. É pouca coisa, né? Então, nesse aspecto, nessa movimentação que a gente vê aí, a gente percebe que a Record tem menos trabalho para alcançar o SBT do que o SBT para buscar a Record. Ainda assim, no domingo, o SBT é uma ilha de excelente audiência e de busca constante pela vice-liderança, algumas beliscadas de liderança, como foi o caso ontem de Patrícia Bravanel, que no programa Silvio Santos e no Show do Milhão com celebridades também conseguiu alcançar alguns minutos de liderança, mas mais do que isso, teve diversos pontos ali na trajetória que a gente observa e percebe que existiram picos, né? Quando a gente fala do programa Silvio Santos com Patrícia Bravanel, no todo, das 19 à meia-noite, nós temos 7,3 de média. É uma excelente média para o programa Silvio Santos com Patrícia Bravanel, sem sombra de dúvida. Nós estamos falando aqui de 7,3 contra a Record, que teve nessa faixa, vamos lá, o futebol com 7 pontos e o Domingo Espetacular com 6. É uma briga bem boa aqui, né? A Record consegue reter uma boa audiência, mas tem uma entrega diferente mais pra frente ali, de 7 pontos no Brasileirão e 6 pontos no Domingo Espetacular. Ainda assim, o programa Silvio Santos, na média completa, vence esses dois produtos. Tanto o futebol, que tinha Cruzeiro e Santos também, mesmo tendo Neymar e tudo mais, o fator Neymar não atrai a audiência da capital paulista, que é onde a gente vê esses números de medição. Então eu acho que esse termo ele é muito importante da gente acompanhar aqui. O Brasileirão na Record ele é um produto que amplia a audiência da Record, sem sombra de dúvida, tem uma maior participação. 7 não é um número ruim para a Record no domingo, muito pelo contrário, é bastante bom, mas não é aquele estouro, né? Quando nós não temos Palmeiras, Corinthians, São Paulo, ou jogos mesmo importantes desses dois clubes, que também são muito importantes da gente olhar, já teve jogo de São Paulo, já teve jogo do Palmeiras, que não conseguiu ali ultrapassar os 8, 9 pontos, coisas do gênero. Então é isso que a gente precisa observar nessa movimentação que acontece na Record. Mas no caso da Patrícia, ela conseguiu excelentes números ali na reta final do glorioso programa Silvio Santos, né? Então, por exemplo, às 21 horas, citando alguns exemplos aqui, Fantástico tinha 17,5, programa Silvio Santos 7,78, Domingo Espetacular 6,4, recebeu na vice com 7,57, diz aqui o Breno Moura no levantamento de ontem à noite. Às 21h32, o programa Silvio Santos já tinha 9 pontos, Domingo Espetacular 6, Perrengue na Band 1,7 e o Fantástico 16,73. Segue depois o Show do Milhão para a entrada desse momento, em que nós temos aqui em São Paulo a seguinte sequência. Vejam só, 23h41, portanto, temos 8h31 para o Show do Milhão, 8h23 para o Domingo Maior, às 23h42, 8h18
para o Show do Milhão, 7,86 para o Domingo Maior, Show do Milhão 8,05, 7,69 para o Domingo Maior. Então entrou o Domingo Maior, a Globo consegue, quer dizer, o SBT geralmente consegue avançar muito fortemente para cima da questão do SBT. Acho que esse é um ponto bem importante. Nós temos depois, às 23h44, o SBT com 8,05, a Globo com 7,69. Aí o SBT vai pro break às 23h45, tem 7,11 contra 8,05 da Globo, e aí não busca mais a Globo. Então esse break nos últimos momentos finais ali do programa Silvio Santos, ele é um problema porque essa audiência não volta depois. Ela não volta para o SBT. Então este é um ponto. Esse é um ponto importante para a gente conseguir observar a movimentação do que acontece entre a SBT, Record e a própria Globo, que no domingo toma sufoco do SBT em alguns momentos, mas de fato essa organização muitas vezes ela deixa a desejar nesse aspecto. Vamos ver o que diz o povo aqui, se a galera está conosco aqui. Temos uma pequena galera conosco aqui, deixe seu like, deixe seu comentário, participe conosco, lembre-se sempre que você pode ser membro da Rede Gesla, você pode também fazer parte do nosso canal no Zap Zap. Temos Batata 12 dizendo que o Domingo Legal só ganhou porque o Game do 100 entregou mal. Florisvaldo Santos conosco, também Olivaldo Coelho, Bruno Felipe, obrigado pela companhia. Lucas dizendo, você lembra do SBT que bateu a Globo com Domingo Especial, Domingo Legal versus Domingão do Faustão, quando o Gugu venceu o Faustão em 31-13, sim, teve muitos momentos em que o Gugu venceu o Faustão, era uma briga muito forte ali. Vamos lá. Qual a sua opinião, pergunta o Bruno Felipe, sobre o filho do Faustão como apresentador, o João, né? Eu acho que ele se esforça bastante, acho que isso fica muito visível assim, na maneira com que ele entende que o mecanismo ele não é só de entregar um bom produto audiovisual, é de vender bem, é de conseguir ter anunciantes e tudo mais. Acho que vai ser um longo caminho até ele ser um cara que consiga atrair um público mais massivo, mas a gente já viu que no SBT, embora ele tenha perdido para a Record, e isso é incontestável, ele perdeu para a Record naquela hora, é 1h o programa, né? Então da meia-noite a 1h, mas naquele momento ali ele conseguiu manter 2 pontos, 2 e alguma coisa para o SBT, sendo que na Band ele dava 0,7, então também tem a audiência habitual do SBT que acaba segurando ali, quem sabe mais pra frente seja uma oportunidade. Eu acho que o João pode crescer muito ainda, acho que ele é bastante cru nesse primeiro momento, ele próprio adianta isso, acho que no Faustão na Band ele era muito mais cru do que agora, né? E que agora tem crescido de certa forma. Vamos lá, André Cabral, o Game do 100 foi mal encaixado nessa grade, Alex Abreu, boa noite, Adriano Araújo, boa noite, gostei do show do Milhão Celebridades, parabéns Patrícia e SBT. Vamos lá, Paulinho Santos também tá com a gente, Luiz Henrique Pinho, se o Topa Tudo por Dinheiro voltar no SBT, a Globo vai estar perdida. Glória Pérez detonou a Globo, diz aqui o Eduardo Borges, André Cabral, o programa do João é o primeiro programa da história, programa de auditório da história sem auditório. Se é para ser um programa de auditório, precisamos do auditório, né? Vamos seguindo aqui então com a nossa cobertura televisiva deste fim de semana, que foi importante, né? Nós tivemos aqui Rodrigo Faro, Luciano Huck ontem protagonizando momentos incríveis. Isto é incrível. Vamos lá, porque nós tivemos este momento aqui ontem, lá na Dança dos Famosos, em que Fernanda Paes Leme desmascarou o Rodrigo Faro, que usa Bundex, não é? Que é este aparelho, este equipamento que preenche o traseiro. Não é? Então nós tivemos nesse sentido aqui, de novo, claro que tudo faz parte do show também, né? Mas eu vi uma coluna da Carla Bittencourt que eu achei das mais interessantes aqui, falando sobre o quanto o Luciano está seguro na condução do Domingão para deixar o Rodrigo Faro, que já foi um concorrente, digam o que disserem, já foi um concorrente do Domingão, também crescer dentro desse momento, né? Desse momento de Domingão e tudo mais, essa fase Dança dos Famosos. Então nós vamos aqui falar sobre essa questão que é importante, porque Rodrigo Faro abunda na Globo, não é? Está abundando na Globo, ele aparece em vários locais ao mesmo tempo. A Carla Bittencourt fala o seguinte: opinião, a generosidade de Luciano Huck com Rodrigo Faro na Dança dos Famosos. O apresentador do Domingão, veterano e seguro no posto, deu palco, tempo e liberdade para o colega de profissão brilhar.
A participação de Rodrigo Faro na nova temporada da dança teve um sabor curioso, não apenas pelo número, mas pelo simples fato de ele estar ali, com todo o holofote garantido em um programa comandado por Luciano Huck. Na TV, dividir espaço com um potencial concorrente não é prática comum. Pelo contrário, apresentadores geralmente blindam seus palcos. Mas Huck, veterano e seguro no posto, parece ter feito o oposto. Deu palco, tempo e liberdade para Faro brilhar. É um gesto que pode ser lido como confiança no próprio carisma e domínio da atração, e também como uma jogada de quem sabe que o público gosta de encontros improváveis. E Faro, fiel a seu estilo, não desperdiçou a vitrine. Já na estreia, mostrou por que continua sendo um dos comunicadores mais populares do país. Arrancou risadas ao revelar sua cueca com enchimento em plena tarde de domingo, provando que ainda sabe transformar constrangimento em entretenimento. O episódio deixa claro, Luciano jogou com quem tem a vantagem e Faro como quem tem a vantagem e Faro como quem não perde a chance de fazer gol. Resultado, o público ganhou um momento raro de leveza, improviso e bastidores escancarados na TV brasileira. E como faz falta isso, né? Eu acho que o próprio Rodrigo e o próprio Luciano souberam entender que havia ali uma oportunidade, e que há uma oportunidade até o fim dessa temporada da Dança dos Famosos, de cada um ao seu estilo fazer o que vieram fazer, né? O Luciano Huck, ninguém imagina ele num dança gatinho, ninguém imagina ele mostrando o Bundex na televisão brasileira, né? Ele é mais tímido do que isso, ele é um cara mais da organização e aí de entregar esse conteúdo organizado e inusitado eventualmente para o público. Então eles sabem que eles têm estilos diferentes, eles têm essa consciência. São duas figuras que se conhecem há muito tempo, né? Isso que a Carla Bittencourt traz é algo que é super entendível que aconteça num ambiente de competição como é a TV. A TV é um ambiente competitivo, é um ambiente que sempre vai ter ali uma busca por espaço e é natural que esses apresentadores não queiram que um vá no programa do outro ou dar todo esse palco. Isso é uma coisa que é meio natural pela competição das poucas vagas que existem na televisão aberta. Agora, de fato, mostra um Luciano Huck que tá trazendo esse cara, entende o valor e a força que um cara como o Rodrigo Faro pode ter para agregar para o público de televisão aberta, porque digam o que disserem do Faro, que os últimos tempos do programa dele foi muito ruim, concordo que foi muito ruim, mas ele é um cara que sabe conversar com o público, com o grande público. Não quer dizer que porque ele ficou ali 6, 7 anos patinando na audiência, ele não é um cara que já conseguiu falar com esse grande público. E isso é muito difícil. Conseguir falar com esse grande público fora da Globo é muito difícil. E o Faro conseguiu isso. O Mion é um cara que conseguiu fazer isso também nos tempos de Record, por exemplo. Então, estando na janela da Globo, tem uma outra visão, uma outra configuração. E desta maneira, Rodrigo Faro, de fato, abundou na Globo ontem à noite. Tivemos esta grande imagem, só falta ele trazer o que ele dizia sempre, que era a sunga de crochê, né? Que ele falava, ele usava uns momentos meio Faustão, né? O Rodrigo Faro, em que ele dizia isso. Ora, lá, a senhora com a sunga de crochê. Vamos então aqui, seguindo com o nosso resenha televisiva, vamos tirar esse texto que fala que Rodrigo Faro abunda na televisão aberta. E nós tivemos, isso é TV aberta. Isso é televisão aberta. Roubou a cena e eu acho que foi uma combinação clara entre ambas as partes. Entre Luciano e também Rodrigo Faro. É o show, né? É saber fazer o show para o público de casa. Vamos lá então. Deixa eu ver aqui, o Pueblo está conosco ainda. Ainda temos algumas pessoas. Alex Abreu dizendo que as produções do Celso e da Patrícia deram um show ontem, apresentaram, não é? Ótimos programas, abrindo trabalhos com show ao vivo do Raça Negra e encerrando com o show do Milhão Celebridades. É isso, também, também são elementos de televisão aberta bem feita. Né? Televisão aberta bem feita costuma dar nisso também. Vamos lá, Rodrigo Faro também presenciou no videogame da Angélica que um cara derrubou a Angélica no chão sem querer, ele estava lá concorrendo, não é verdade? Valcir quer ele nas novelas outra vez, talvez seja mais uma porta de entrada. Ele não vai conseguir ser um cara que vai chegar muito rapidamente a um posto de apresentador. Ele provavelmente vai ter que fazer essa passagem, né, essa peregrinação por outros produtos. Agora, eu acho que seria interessante, talvez ele voltar para uma novela, é mais um lugar de muita exposição de público. E o Valcir adora ele, né? Então tem isso também.
Vamos lá, o Adriano Araújo, tô triste e preocupado com a saúde do grande Faustão. Todos nós, né, Adriano? Meu coração de fã aqui, meu coração de alguém que realmente... Porque o Faustão, acho que ele é uma das maiores referências pra mim, assim, de capacidade de comunicação, de capacidade de carisma, conexão. Eu sou muito fã do Faustão desde criança, então certamente estamos todos nessa corrente de boas vibrações por ele, né? Vamos lá. Eduardo Mariano, Neno está conosco, achei ridículo o Rodrigo ter feito isso, não achei graça, aí a opinião do Neno. Olivaldo Coelho, segundo o Érico do TV Foco, Faustão, as informações mais recentes que a gente tem do Flávio Rico, por exemplo, a gente tem informações de recuperação, né? Não sei como é que estão as informações mais recentes, a gente vai trazer isso tudo certamente nos próximos dias e tudo mais. Vamos acompanhando pelas principais fontes. Deixa eu ver aqui. Deixa eu seguir. O Flávio Rico trouxe essas informações ontem também. Ontem ele foi visitado, inclusive, pelos filhos no Dia dos Pais. Então é importante a gente observar isso. É a informação que traz o Flávio Rico, trouxe ainda ontem, né, a respeito disso. Vamos adiante. Eduardo Mariano, será que o Mion está com medo de rodar? Olha, não sei se vai ser uma competição nesse sentido, nesse lugar, mas vamos ver o que vem pela frente. Eduardo Henrique está conosco, obrigado pela companhia. Parece que o Copion não terá vida fácil com essa volta do Faro. João Deu Cavalcante está conosco, boa noite para o Caetano Ribeiro também. O que tu achou do Show do Milhão com Famosos? Falei aqui já, um golaço da SBT, né? Um golaço de conseguir trazer uma novidade para um formato que já é bom com os anônimos. Então tem isso também. Faro surfou na onda do Geraldo Luiz e Ratinho, diz aqui o Alex Abreu. Faustão também, eu vejo muita coisa de Faustão e tem coisa do Gugu também. Eu acho que ali ele soube pegar um pouco de cada um ali e criar um produto só dele, que é essa coisa de ser o cara que bota um colã em TV aberta. Entende? Isso nenhum outro apresentador fez, não dá pra tirar esse mérito do Rodrigo Faro. Estou amando as filhas da senhora Garcia, diz João Deon, conosco também. Marcelo Carvalho tá com a gente, boa noite. Eduardo Mariano Borges, obrigado pela companhia, dizendo que a Globo vai fazer uma novela espírita no futuro. É uma temática que costuma não sair de moda, né? A gente vê pela força de A Viagem. Se bem que as últimas novelas com essa temática que eu me recordo, Além do Tempo e também Espelho da Vida, ambas da Elizabeth Jean. É da Elizabeth? Acho que é. Tiveram uma performance muito ruim, né? Então, enfim, são questões. Depois da apresentação de Cátia Fonseca na Dança dos Famosos, as senhorinhas do nosso Brasil vão cair na pista de danças sem medo de ser feliz. Gente, a Dança dos Famosos é pra se jogar. Pra se jogar mesmo. É isso que importa. André Cabral, o Faro era o Rainer cadete do Valciro no início dos anos 2000. É isso. O André Cabral dizendo que a Cátia estava muito perdida. Quem mais? Luiz Henrique Pinho. O Ceará venceu a Sérgio Caio especial do Dia dos Pais. Boa noite, Gasly, pessoal. Para o Gustavo Henrique, também conosco. 42 pessoas no ar aqui, né? E apenas 32 likes. Y la pregunta que me parte el corazón, ¿por qué no dejas el like? No dejas el like. Es solamente en el olvido, es realmente una maldad. No dejas el like, no dejas el like. Me quedo aquí te esperando y tú no dejas más tu like. No dejas el like, no dejas el like. Es solamente en el olvido, es realmente una maldad. No dejas el like. Es la pregunta que me parte el... ¿Por que não deixas o like? É a pergunta que me parte o coração. Vamos lá, seguindo então com o nosso glorioso resenha televisiva, excepcionalmente hoje nesta segunda-feira, agora 19h56 desta segunda-feira, 11 de agosto de 2025. Você vai deixando seu like, seu comentário, participando conosco, é claro, mas nós temos também aqui o nosso quadro glorioso que traz perguntas importantes e que eu preciso trazer aqui. Afinal, eu quero saber de vocês, hein? De quem é o nariz misterioso?
Comente aqui de quem é o nariz misterioso pra gente poder avançar aqui. Deixa eu ver o que diz o povo aqui. O que o povo acha que é o nariz misterioso? Gustavo Henrique tá conosco, Marcelo Carvalho também, Alex Abreu, que no início da semana Geraldo e Ratinho já tinham usado calcinha e cueca na TV. Ah, perfeitamente. Marcelo Carvalho ficaram em ascensão na dança. Kátia Fonseca, Nicole e Rodrigo Faro com as cuecas todas, né? Novela Além do Tempo era boa na primeira fase, diz aqui o Eduardo Mariano Borges. JN Rabelo Trindade, depois de uma dessas, já deixei meu like, obrigado. Felipe Vidal, aliás, André Cabral, de um homem, está dizendo aqui o André Cabral. Felipe Vidal tá mandando que é milionário da dupla com José Rico. Luiz Henrique Pinho tá achando que é o Falcão. Quem mais que pode ser? Fofão para JN Rabelo Trindade. A galera tá aqui trazendo boas presságios. Nariz do Reginaldo Rossi, diz aqui Marco Sérgio. Reginaldo Rossi também para Alex Abril. Reginaldo Rossi vem ganhando força, hein? Vem ganhando força, Reginaldo Rossi, aqui no nosso Nariz Misterioso. Você deixa aqui o seu like, seu comentário e comenta de quem é o nariz misterioso. Nós vamos revelar no final do nosso resenha televisiva, tá certo? Não se esqueça de deixar a sua participação aqui, que é muito importante este quadro incrível que é o Nariz Misterioso. Então vamos lá. Agora, voltando para a nossa resenha televisiva, vamos voltar para ela. Afinal de contas, meus amigos, nós temos mais alguns assuntos para trazer para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, sim. Virgínia e João, programa do João, perderam para a Record. Esses são pontos importantes para a gente trazer aqui e discutir a respeito. Nós tivemos no sábado à noite o retorno, inclusive, do Bake Off Brasil. Né? Bake Off Brasil voltou ao ar, nesse caso com uma audiência média ali de 3,3 pontos, pelo que traz aqui o TV Pop no levantamento do último sábado. A gente percebe aqui que a gente tem o Bake Off, né? Bake Off chegando com 3,3 pontos com a sua formação original. Bake Off Brasil 11 teve essa estreia. O Sabadão com Virgínia chegou a 2,9 pontos de média, ainda assim perdeu para a Record, bem como o Bake Off, né? Se a gente olha aqui a Record especificamente, o Jornal da Record teve 4,9, Cidade Alerta, edição de sábado à noite, teve 3,8. Nesse recorte aqui a gente tem a Record bastante à frente do SBT, 3,3 não é um número ruim para o Bake Off, tá? Mas aí a gente tem depois, na edição de sábado à noite do Cidade Alerta, que concorre diretamente com a Virgínia, nós temos aqui 3,8 para a Virgínia, né? 3,8 para a Virgínia. Já para o programa do João, nós vamos ver uma movimentação aqui que, ironicamente, embora perca para a Record, perdeu para a Record, o filme da Supertela e a entrega, no caso, da movimentação que a gente teve ali de entrega do Sabadão para o programa do João, ela teve uma redução de 0,4 na audiência ali. O programa do João teve 2,5 de média, o que é um número que ele nunca deu na Band, né? 2,5 de média é um número que ele nunca tinha dado na Band. Então, esse é um ponto importante, porque nós temos aqui a Record na Supertela com 2,6, o Cidade Alerta, edição de sábado à noite, teve 3,8, né? 3,8 aqui para o Cidade Alerta, e nós tivemos o programa do João com 2,5, perdendo essa audiência, um pouco da audiência da Virgínia, e ficando consideravelmente atrás da Record, que exibia um filme que já tinha sido exibido várias vezes, né, que é bem importante da gente registrar aqui. De toda forma, esses 2,5 eu imaginei que seria menos, inclusive, viu? Imaginei que seria menos. Mas nós temos uma sustentação pós-meia-noite ali de audiência para o programa do João, que eu acho positiva nesse primeiro momento, mas é certamente um programa que vai precisar trabalhar bastante ainda pela frente para chegar a um padrão de conseguir. Primeiro, a entrega da Virgínia precisa melhorar um pouco também, né? E a entrega do Bake Off para a Virgínia também precisa melhorar um pouco mais, mas a gente vai observar cada vez mais aqui essa movimentação de queda de um produto para o outro, até porque um começa mais tarde que o outro, né? Então a gente sabe que o sábado é um dia que o brasileiro costuma ficar acordado até mais tarde, quem assiste televisão, né? Quem está assistindo televisão fica até um pouco mais tarde, mas às 10h30 já tem um corte de público e à meia-noite vai ter outro corte de público.
Então eu acho que esse é mais ou menos o caminho. Vamos ver de que maneira o João consegue se renovar para as próximas semanas e de que maneira os ajustes no programa serão feitos no decorrer do tempo, a gente observando a movimentação mais para frente, no decorrer do tempo, de que maneira também o programa do João vai trabalhar para tentar manter essa audiência. Vale lembrar que o programa do João ele não vai ter tanta pressão interna do SBT também, talvez tenha uma parte, mas não vai ter tanta pressão porque é parte financiado por ele próprio, né? Então não é um produto como o programa do Ratinho, que o João é sócio, né, nesse sentido. Mas, enfim, são movimentações que chamam a atenção, a gente precisa registrar aqui também. Vamos adelante, deixa eu ver aqui quem mais está conosco. Pueblo, as audiências de hoje, vamos falar de audiências de hoje, claro, para a gente poder falar aqui a respeito dos números de aqui agora, dos números que a gente teve aqui durante o dia. E o Breno Moura hoje conseguiu números inclusive do PNT, que são bem interessantes da gente analisar. Vamos ver como foram as audiências de hoje aqui para a gente poder olhar para esses números. Às 10h36, o Mais Você tinha 7,27. O Hoje em Dia tinha 5 pontos, Primeiro Impacto 2,98. Quintal da Cultura 0,9, Bora Brasil 0,45, Manhã com Você, a estreia da Rede TV 0,27 naquele momento ali. Mais adiante, no PNT, com 15 regiões, às 10h40, Mais Você tinha 7,22, Hoje em Dia 4,21, Primeiro Impacto 1,7. Para ver que a força da Record, ela é mais ou menos, pelo menos nesse minuto aqui, né? A força da Record é mais ou menos parecida com o São Paulo, né? E no caso do SBT é meio que a metade do que dá em São Paulo de audiência. Depois, mais PNT aqui no Breno Moura, 10h44, 7h35 para o Mais Você com 26 de share, Hoje em Dia com 14% de share e Primeiro Impacto com 1,85, 6,56. Manhã com Você 0,10 a nível Brasil, né? Aqui nós temos o Mais Você com 7,22 às 10h46, Hoje em Dia com 4,96, vê como a audiência é estável, né? Dos dois primeiros, pelo menos. O Primeiro Impacto crescendo para 3 pontos, Quintal da Cultura 0,95, Bora Brasil também cresceu 1,5 décimo ali, Manhã com Você 0,27 se manteve ali também. 12h10 em Curitiba, Meio Dia Paraná com 11,96, Tribuna da Massa do SBT 4,55, Balanço Geral Paraná 1,73. A RIC não é muito forte lá em Curitiba, pelo que a gente observa aqui nessa movimentação, porque o Tribuna da Massa, a Rede Massa, né, que é a emissora do Ratinho, afiliada do SBT, tem uma força muito grande. O Meio Dia Paraná está na RPC, que é afiliada da Globo, e tem bastante força também. Então é isso. Meio Dia Paraná com 11,9 às 12h10. Às 12h24, Meio Dia Paraná tinha 11,14. Tribuna da Massa 5,02. E o Balanço Geral 2,95. Vejam que é uma disputa ao contrário do que é em São Paulo. Band Cidade do Paraná 0,65 na TV Tarobá. O Alô Juca em Salvador 13h43 tinha 12,85. O Jornal Hoje 10h39. Balanço Geral da Bahia 6h51. Aqui essa briga ela é muito grande entre os três aqui lá na Bahia. Alô Juca, Jornal Hoje e Balanço Geral, né? Bem como o Bahia Meio Dia, né? Que é o Jornal do Meio Dia da Globo ali, que tem também essa movimentação. Vamos lá. 14h05 em São Paulo. O Jornal Hoje tinha 11,69, Balanço Geral tinha 6,36, Maria do Bairro batendo nos 3 pontos ali, Donos da Bola 2,05, Quintal da Cultura 0,35 e o Mulher estava zerado naquele momento ali. Nós temos depois, mais adiante, aqui no PNT, que veio, é o mesmo número do PNT da manhã, História de Amor com 12,64, quase 30% do share. Balanço Geral 5,95, batendo quase 6 pontos. Casos de Família 2,26, Melhor da Tarde 0,8, Quintal da Cultura 0,26, Tarde é Sua 0,26, Mulheres 0,11, né, às 3h30 da tarde. Aqui nós temos também às 15h30, depois, mais perto desse horário, História de Amor 12,5, Rico e Lázaro 5,91, Casos de Família 2,16, aqui é um abismo entre a Record e a SBT, é muita distância aqui. Melhor da Tarde com 0,85, A Tarde é Sua com 0,32, Quintal da Cultura 0,26. São Paulo 16h45, Sessão da Tarde com 12,41, mais ou menos mantendo a audiência que tinha História de Amor. Cidade Alerta com 3,81, Fofocalizando 3,69, vejam que tem uma entrega importante aqui. Brasil Urgente 2,72,
Tarde as Suas 0,88, Mulheres 0,4, Quintal da Cultura 0,3. Tá subindo bem o Mulheres, né? Dentro dessa audiência residual tem vindo bem. Em Belém do Pará, Sessão da Tarde com 16, focalizando 4,21, Brasil Urgente 1,81 e as demais no traço. Vejam que em Belém a Record não tava com nenhuma... Tava no traço aqui às 16h39. 16h38 no Rio, Sessão da Tarde com 16, focalizando com 3, Cidade Alerta também com 3, quase colado no SBT, A Tarde é Sua com 1,88, Brasil Urgente 0,88 e também Sem Censura com 0,5. Boa audiência do Sem Censura no Rio, né? É produzido lá também pela TV Brasil. No Recife, Sessão da Tarde com 16,7, focalizando com 4,5, Cidade Alerta com 2,28, Brasil Urgente com 0,96 e A Tarde é Sua com 0,35. Considerável distância também da Globo nesse sentido. Em São Paulo, o Sessão da Tarde estava com 13,71, Cidade Alerta com quase 6 já, focalizando com 3,84, Brasil Urgente 2,46, Quintal da Cultura 0,6, Mulheres 0,47. Mais pra frente, vamos aqui, São Paulo 17,12, o SPTV com 14,08, Cidade Alerta com 5,77, focalizando 3,8, Brasil Urgente 2,19, Quintal da Cultura 0,5, né? Mulheres 0,41, segurando muito bem essa audiência, The Love School com 0,19. 17h47, a Viagem com 17 pontos, olha como já levanta para 3 pontos a mais a Viagem aqui. Cidade Alerta com 8h44, Brasil Urgente 2,7, a Caverna Encantada 1,77, pegou com 3,8, o SBT só quer que acabe, e rápido, tudo isso. Quintal da Cultura 0,84 e o Mulheres com 0,8 praticamente aqui, já subindo bem para entrega para o Gazeta Esportiva. 17h57, a Viagens, 16, Cidade Alerta 9, batendo 9 já, Brasil Urgente 2,5, a Caverna Encantada 2,1. Vamos adiante aqui, 18h47 no Recife, Etamundo Melhor com 48% do share, quase 30 pontos lá. Cidade Alerta Pernambuco, pela Record, 8,07, 13% do share, o Povo na TV 2,4, Jornal da Tribuna 0,99. 18h38 em São Paulo, o Cidade Alerta com 9,1, aqui agora com 2,7, Brasil Urgente com 2,6. Mas vejam aqui, gente, é o triplo, pelo menos. É mais do que o triplo da audiência para a Record com relação ao SBT e também com relação à Band. Juntando os dois, dá mais ou menos a metade os dois contra a Record. Então é uma pulverização importante nesse sentido, né? Pulverização importante nesse sentido. Breno Moura aqui sempre trazendo as informações das audiências e a gente repercute por aqui na Rede Gesla de televisão. Vamos ver. Temos mais polvo aqui conosco? Acho que sim, hein? Já falei, Rodrigo Faro, a bunda na Globo. O que não tem aqui, uma coisa que é importante que não tem aqui, eu preciso achar. Onde é que tá? O povo não deixa o like. Não era essa que eu queria colocar, era essa aqui, ó. Deixa o like, 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 deixa o like. Apoie a Rede Gesla. Pô, não vai doer nada, ajuda aí a Rede Gesla. Vamos lá então, deixa eu ver o povo que tá com a gente aqui. Enquanto isso, você pode escanear esse QR Code no seu televisor e ir lá pro nosso glorioso canal do Zap Zap, em que você poderá que poderemos conversar mais a respeito dos acontecimentos. Vamos lá, cadê? Quem mais com a gente aqui? A galera tá falando aqui que é o Falcão, Reginaldo Rossi, Gustavo Henrique também acha que é Reginaldo Rossi, o Eduardo Mariano acha que é o Eduardo Costa, o David falando que o Domingo Legal venceu de novo, valendo que uma caixinha de lencinhos, vem aqui o JN Rabelo Trindade, ô louco, bicho. Eduardo Henrique com a gente, também Marcos Sérgio, o programa do João deveria passar aos sábados à tarde, teria mais audiência. Eu vi o Silvinho tocando a corneta no Sabadão e no Bake Off, em algum momento ficaram na vice, em alguns minutos, né? Luiz Henrique Pinho, o programa do João teria que ser no lugar do Eita Lucas, acho que seria pior, ou a mesma coisa ou pior na audiência. Todo mundo na TV, Felipe Campos já tá querendo falar mal do SBT, já Léo Dias já falando que o bom está numa emissora que sabe fazer jornalismo, diz o Neno, vi essa informação também, aí a opinião do Neno. O Game do João precisa de um auditório urgente, com certeza. A Rede TV tem um programa novo na manhã, falamos sobre.
Você acha que Nelson Rubens já deu? Diz aqui o Eduardo Mariano Borges. Cara, ele é uma das caras importantes, um dos rostos importantes do TV Fama. Mas enfim, né? A questão de relacionamento com os colegas tem pegado muito nos últimos tempos. Quando vai passar Mãe em novela turca? Não sabemos ainda direitinho. Eu, se fosse a Record, passaria logo. Mas a Record parece que não tá querendo, não. Alex Abreu, Cristina Rocha vai sofrer com o Léo Dias no mesmo horário, transformaria o Casos num encontro com Cristina, tem que virar um programa de variedades ao vivo se quiser subir na audiência. Pode ser. Se for nesse enfrentamento direto, pode dar problema. Concordo com quem disse que o João tinha que ir pro lugar do Lucas, né? Felipe Vidal, o polvo brasileiro. Vamos lá, quem mais? André Cabral, com auditório no cenário, para ser mais exato. Olivaldo falando que a Globo é muito forte lá no Recife, tá certo. Lembrando que você pode participar do nosso Nariz Misterioso. Atenção, porque é o momento de falarmos aqui sobre o Nariz Misterioso. E traz, sem sombra de dúvidas, muitos questionamentos. Muitos questionamentos, porque o Nariz Misterioso... Eu não dormi pensando no Nariz Misterioso. Eu não consegui me concentrar na vida por conta do Nariz Misterioso. Nariz Misterioso. De quem é o Nariz Misterioso? Comente aqui no nosso chat. Nós chegaremos já já à resposta que não quer calar de quem é o Nariz Misterioso. Você é nosso convidado a desvendar. Mas antes, uma questão importante, não é? O povo quer saber também outra coisa que é importante. Vamos lá, vamos voltar aqui. Tem outra coisa que é bastante importante também. Precisa ser discutida aqui, né? Deixa eu ver se já tem mais respostas. É o Nariz da Gretchen fazendo cosplay do Reginaldo Rossi. Felipe Vidal, vai sofrer nada, vai dar 1,5 contra 3 focalizando os 2,9 do caso de família. Tá aí o Felipe Vidal também. Muito bem, meu povo. Adriano Araújo, da Nazaré da novela. O óculos é do Reginaldo Rossi, já o nariz eu não sei. Gustavo Henrique, gostei do programa do João, só precisa de uma plateia. Também gostei do jogo das gerações. É a principal aposta ali do programa, né? Agora, não sei se vocês perceberam, mas temos um quadro que não foi ao ar ainda hoje. E vocês, claro, né, eu imagino, que também não dormiram pensando em um quadro que faz muito sucesso aqui na resenha televisiva, que é o... Não poderia faltar, não é mesmo? Não poderia faltar. Então vamos para o filme que passou no Cine Privé do último sábado. Sábado para domingo nós tivemos aqui o filme Prazeres do Futuro. Prazeres do Futuro no Cine Privé. Vamos à sinopse. No ano 2069, após uma guerra biológica devastadora, o governo mundial proíbe todo tipo de contato físico entre humanos, alegando riscos. Nesse cenário, grupos clandestinos viajam no tempo para os anos 90, época em que a sacanagem ainda era livre, porque o filme é de 93, para vivenciar experiências proibidas. A protagonista, Cara, Michelle Matherson, é uma jovem rebelde que lidera uma missão para buscar prazeres puros no passado. Porém, um ciborgue caçador... Cara, que fixação eles tinham nos anos 90 com o negócio do ciborgue. Né, Nobari? O ciborgue era um troço... O ciborgue... Desculpa, perdão, perdi o fio da meada. No entanto, um ciborgue caçador, conhecido como Sex Cup, é enviado para impedi-los e eliminar todos os transgressores. Durante a caçada, há encontros e cenas de sacanagem que contrastam com a frieza do futuro.
O clímax ocorre quando o cara consegue seduzir o próprio ciborgue. Cara, isso que é plot. Aplausos pra galera que escreveu. Porque, cara, consegue... A moça, ela consegue seduzir o próprio ciborgue. O próprio ciborgue. Causando um colapso no seu sistema de programação. Estão totalmente desprogramados, cara. Vamos lá. Causando... O clímax ocorre quando o cara consegue seduzir o próprio ciborgue, causando um colapso no seu sistema de programação. No final, eles retornam ao futuro, mas a repressão continua, deixando uma mensagem ambígua. O prazer sempre encontrará um caminho, mas a liberdade pode ter um preço alto. E depois da moça que fez o ciborgue entrar em colapso, nós assim encerramos o episódio de hoje de... Cara, essa é porque eu não leio a sinopse antes de fazer aqui, né? Pra que seja mais emocionante. E aí, essa aí da moça que fez o ciborgue entrar em colapso. Essa aí realmente eu fiquei me surpreendeu. É um baita plot. Que plot. Vamos lá então. Galera que está conosco aqui. Cadê aqui? Vamos lá. Deixa eu ver. JN Rabelo, o nariz eu já falei sobre o nariz misterioso. Felipe Vidal, eu já dei minha opinião. Acho que é o milionário, diz o Felipe Vidal. Gesla pra vir na hora. Neno Santos dizendo que Daniela Beirute está perdida, tem que acabar com a novela infantil, patati patatá, só afundando os outros. Alex Abreu dizendo, ô louco, bicho. E quem aceita vai ganhar o que quer. Não sei. Batata 12 dizendo aqui, um filme bem privê é Instinto Selvagem. Ó, quem sabe nas próximas semanas. Batata 12, um filme... já falei. Opa, Prazeres do Futuro, esse é bom, diz aqui Felipe Vidal. Adriano Araújo, você com essa voz faz as mentes mais frágeis. O que é isso, gente? Aqui é profissionalismo. É um relato jornalístico. É um relato jornalístico do que aconteceu no cinema privê. Vamos lá. Olivaldo Coelho conosco. Já viu Envolvidos com o Perigo. Muito bom também. Recomendo. Ó, Felipe Vidal está aqui com bastante informação técnica também. Eduardo Mariano. Gustavo Henrique, eu sou uma figuraça. Olivaldo está conosco. O Ciborgues... O ciborgue colapsou, né? O ciborgue colapsou. Muito bem. Vamos adiante aqui com o nosso glorioso resenha televisiva, com o encerramento do nosso programa. Né? Encerramento do nosso programa. A partir desse momento, nós vamos desligar o nosso sistema aqui também. E quem é o sistema? Um beijo, boa noite, até amanhã. Sistema, bem. No sistema? O sistema onde tá? Quem é o sistema? Aldeco Sorrel. Meu Deus, eu esqueci do nariz misterioso. Perdão, cena pós-créditos, tem que ser o nariz misterioso, eu esqueci. Completamente do nariz misterioso, obrigado a quem cobrou aqui. Obrigado a quem cobrou. Vamos revelar o nariz misterioso. Aqui está ele na tela, deixa eu tirar o Gesla Privé daqui. Aqui está, nariz misterioso. Agora sim. Vamos lá, atenção. Não sei se vocês estão preparados para essa revelação. Vamos revelar. A revelação aqui está. Ninguém acertou. Quem chegou mais perto foi quem falou que era o José Rico, que era o milionário, mas era o José Rico. José Rico é esse aqui. Aí está José Rico, portanto, era o nariz misterioso. Obrigado a quem me cobrou, que foi o Felipe Vidal que cobrou quem era o nariz. Aí sim. Então voltamos com o nariz misterioso. E este nariz era sim de Zé Rico. Agora sim, Nobari, por que isso aconteceu? Porque foi contigo
porque eu não consigo encerrar o programa direito. Se tu fizer eu encerrar o programa errado de novo... No sistema! O sistema onde tá? Quem é o sistema? Aldeco Sorrel. Sistema.